Vamos continuar então, né? Continuando a aula de vetor. Vamos fazer um exemplo aqui, bem simplesinho. Vamos colocar o seguinte. Né? Vamos construir o plano cartesiano aqui. Tá. Então, vamos colocar o vetor A aqui. Né? E vamos considerar o vetor B aqui. Tá? Vamos considerar que aqui vale 30 graus. Vamos considerar que aqui vale 30 graus. Tá? Vamos que é A mais B. Com o quê? Quais dados que a gente vai entrar? Modo de A, 10. Modo de B, 8. Tá? Vamos entrar com esses dados aí. Então, como é que a gente vai fazer esse exercício? Então, a gente vai precisar decompor os vetores A e B em relação a x e y. Né? Então, de cara aqui, a gente pode escrever aqui θA, 30 graus. Mas quanto que vale o θB? Né? Se a gente lembrar do que eu falei ali, né, em cima, né, o ângulo é sempre medido a partir do eixo x, né, esse aqui é o eixo x, vamos botar aqui, x, y, a partir do eixo x positivo em sentido anti-horário. Então, eu vou ter que vir daqui até aqui, ó. Esse é o meu vetor θB, tá bom? E quanto que vale θB, então? Né? Ora, se eu tenho 30 graus aqui, e eu sei que se eu viesse daqui até o outro lado, daria 180 graus, né? Então, 180 menos 30, 150 graus, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é encontrar esses ângulos desse jeito aqui. Esse é o único jeito de fazer? Não, tem mais jeito de fazer. Esse é o melhor jeito de fazer do ponto de vista que você não precisa se preocupar com o sinal, tá? Por quê? O sinal sai das próprias funções senos e cossenos, tá? Agora é fácil, ó. O meu vetor A, ele vale A cosseno de 30 mais, na direção I, né, vetor, mais A seno de 30, tá, A seno de 30 na direção J. E o meu vetor B vai valer B cosseno de 150 na direção I, mais B seno de 150 na direção J, né? Onde que esse A vai valer 10 e esse B vai valer 8. Até botar aqui indicado, já podia ter botado, mas não tem importância não. Né? Onde, ó, o A tá aqui, ó, e o B tá aqui. Né? Então, A vale 10, B vale 8. Né? Então, vamos escrever isso aí. Então, vamos ter o seguinte. A é igual 10 vezes cosseno de 30. Então, né, ajuda a calculadora, né, cosseno de 30 é 0,87. Então, 10 vezes 0,87 é 8,7. Então, bota aqui. 8,7 na direção I. Mais seno de 30 é meio. 10 vezes meio, 5. 5 na direção J. Tá? Agora B. Quanto que vale o B? Então, quanto vai dar o B? 8 vezes cosseno de 150. Tá? Quanto que vale o cosseno de 150? Vale menos 0,87. Então, 8 vezes menos 0,87 dá mais ou menos menos 7. Tá? Então, menos 7 na direção I. E seno de 150 também é meio. Tá? Então, B é 8. 8 vezes meio, 4. Então, mais 4 na direção J. Tá? Beleza. Então, eu tenho os vetores decompostos desse jeito. E como é que eu faço agora para somar A mais B? Que é o que eu quero fazer, né? Como é que eu faço somar A mais B? Para somar dois vetores, né? Eu decomponho eles, que é o que eu fiz agora, e somo suas componentes, né? Então, para somar dois vetores, decompomos os vetores e somamos suas componentes. Ou seja, vou somar I com I, J com J. Nunca, em hipótese nenhuma, somar
I com J, né? Então, vou colocar aqui como observação. Observação, nunca somar I com J, tá? Somente componentes iguais. Beleza? Então, nunca soma componentes diferentes. Então, vamos fazer isso, né? Então, aqui, ó, meu vetor A mais B, ó, posso até fazer aqui embaixo mesmo, ó. A mais B é igual 8,7 menos 7 mais 1,7. 1,7, né? Mais 9. Mais 9J. Então, esse é o meu vetor A mais B, tá? Posso chamar ele de C, por exemplo. O que mais que eu posso fazer aqui com esse vetor A mais B, né? Eu posso querer descobrir qual vai ser o módulo, né? Então, vamos fazer. E qual é o ângulo que ele faz com o eixo X, né? Então, vou botar assim, calcular o módulo de A mais B e também o ângulo com o eixo X positivo, tá? Então, eu uso a equaçãozinha que eu passei ali, né? Como é que eu vou fazer isso? Módulo de A mais B é igual a AX mais BX ao quadrado mais AY mais BY ao quadrado, né? Raiz quadrada. Este é o módulo. Então, AX mais BX é isso aqui, ó, 1,7. Vamos indicar isso, né? Então, ó, isso aqui é o AX mais BX. E o 9 é o AY mais BY. Então, isso aqui nada mais é do que 1,7 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Tudo isso elevado a meio, né? É uma coisa de raiz quadrada. Beleza? Aí você vai lá na calculadora, faz isso aqui e descobre que dá mais ou menos, né? Mais ou menos 9,2, tá? Beleza. E agora, quanto que vai dar o ângulo, né? Então, o ângulo θ, ele é dado pela tangente a menos 1 de quê? De AY mais BY, né? Do componente do vetor na direção Y, que é o 9, dividido por 1,7, tá? Então, dá isso aí. Então, você vai de novo na calculadora e descobre que isso aí vale mais ou menos 79 graus, tá? Então, acabou essa primeira parte, tá ok? Vamos falar agora de multiplicação de vetor por escalar. O que acontece se eu multiplico o meu vetor A por um escalar alfa, né? Então, vamos considerar o seguinte, seja o vetor B alfa vezes A, né? Onde alfa pertence aos reais, ou seja, é um número, e A é um vetor, né? O que vai acontecer aqui, tá? O que vai acontecer quando eu multiplicar A por alfa, né? Vai acontecer o seguinte, né? A direção do vetor A não muda, tá? Essa é a primeira coisa que acontece quando você multiplica um vetor por um escalar, tá? Então, ele não muda a sua direção. O seu módulo, né, o seu tamanho, será multiplicado pelo módulo de A, né? Então, o seu módulo, né? Pode colocar no tamanho do vetor, intensidade, será multiplicado pelo valor de módulo de alfa, né? Deixa eu botar assim, vou desenhar o alfa. Então, o seu módulo vai ser multiplicado pelo módulo de alfa, tá?
Então, se alfa valer 2, por exemplo, então o vetor B vai valer, o módulo dele vai ser 2 vezes de A. E se alfa valer menos 2, também o tamanho dele vai ser 2 vezes o módulo de alfa. Se alfa valer 0,1, então o valor de B vai ser 1/10 do valor de A. Isso é o módulo, né? E se alfa valer menos meio, então o módulo de B é exatamente metade do módulo de A. Né? Por fim, o sentido se mantém se alfa é positivo e se inverte se alfa for negativo, tá? Então, o módulo é multiplicado pelo do tamanho do vetor, vai ser proporcional ao tamanho do módulo de A, ele pode crescer ou diminuir de tamanho, independente se alfa é positivo ou negativo. Porém, a setinha, né, o sentido dele, vai depender, né, totalmente do sentido de alfa. Se o alfa for maior que zero, eu tenho um vetor com o mesmo sentido. Se alfa for menor que zero, eu tenho um vetor com sentido inverso. E se alfa for igual a zero, o vetor é nulo. Né? Então, posso escrever aqui, né? Se o meu vetor A for dado por A chapéu, né? Então, o meu vetor B, que é esse aqui, né? A vezes alfa, ele é dado simplesmente por alfa A chapéu. Tá? Se o meu vetor A for dado por um... Opa, foi esquisito, aconteceu aqui. Se o meu vetor A for dado por um AX e chapéu mais AY J, né? Então, o meu vetor B, eu posso usar a propriedade distributiva aqui para ele, tá? Então, o meu vetor B, ele será dado por alfa AX na direção I, mais alfa AY na direção J. Então, com isso aqui, eu posso fazer umas coisas mais interessantes, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Vamos fazer o seguinte. Considera aqui o plano cartesiano aqui assim. Né? Aqui está o plano cartesiano. Aí considera aqui assim, ó. Aqui está meu vetor A. 30 graus. Opa, ficou feio. Aqui está meu vetor. Aqui está meu vetor B. 40 graus. E aqui está meu vetor C. Vamos colocar aqui 20 graus, né? Desse jeito, tá? Então essas são o que a gente pode colocar aqui. Vamos colocar aqui mod A 10, mod B 20, mod C 10 também, tá? E aí eu pergunto assim, quanto vale 2A menos 4B mais C? Tá? Vamos chamar isso aqui de vetor D, né? Para não ficar arrastando esse negócio inteiro. Quanto vale isso aqui? Tá? Então, vou pegar a minha teoria aqui da multiplicação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou decompor esses vetores. Tá? Então, decompõe esses 3 vetores. E depois eu vou usar essa distributiva aqui, né? Vamos botar aqui. Depois eu vou usar essa distributiva aqui, ó. Né? E jogar para multiplicar meus escalares aqui, tá? Quais são os escalares? 2, menos 4 e 1, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tem que achar os ângulos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, achar os ângulos. Então, teta 30 graus. Teta B, quanto vale teta B? Vem cá e desenho, ó. Esse aqui é teta B. Então,
se daqui até aqui tem 90, né? Um ângulo reto, mais 40, 90 mais 40, 130. 130 graus. E finalmente, vamos fazer o θc ali. Então, olha o θc aqui. Então, esse é o θc. Quanto que vale o θc? Ora, até aqui no eixo negativo y, valeria 270, né? Então, volta a 20. θc, 250 graus. Beleza? Agora, vamos escrever meus vetores A, B e C. E depois poder fazer minhas contas aí, né? Então, meu vetor A vale 10 vezes o cosseno de 30 na direção I, mais 10 vezes o seno de 30 na direção J, certo? Então meu vetor 2A é só multiplicar isso por 2, tá? Vamos fazer o seguinte, então vai ser meu A, então meu vetor 2A, opa, daqui, 2A é o que? 2 vezes isso, tá? Vamos calcular meu vetor 2A aqui, né? Então, basicamente, é só multiplicar meu módulo, né? A direção e o sentido eu já falei que não altera. Então, é exatamente o problema anterior, né? Então, cosseno de 30 é 0,87. Então, dá 8,7 vezes 2. 17,4. Seno de 30 é meio. Então, 10 vezes meio, 5 vezes 2, 10. Então, mais 10. J. Então, esse é o meu vetor 2A. Beleza? Então, vamos circular isso aqui e guardar. Vamos guardar isso aqui, né? Pronto. Então, esse é o meu vetor 2A. Agora, eu vou para o vetor B, né? Então, o vetor B. Então, o vetor B, vou colocar aqui. B é igual ao que? 20, que multiplica... Opa. Vou colocar aqui. Ele é 20, cosseno de 130, mais 20, na direção I, né? Mais 20 vezes o seno de 130 na direção J. Então, esse é o meu vetor B. Então, o meu vetor menos 4B, né? É só pegar isso aqui e multiplicar por menos 4, tá? Então, esse é o meu vetor menos 4B, tá? Então, menos 4B vai ser quanto? Vamos olhar na calculadora. Então, jogando essa calculadora, vai dar... Aqui dá mais 51,4 na direção I. E aqui dá menos 61,3 na direção J, tá? Então, vamos circular isso aqui também, né? Belezinha? Agora eu só preciso do vetor C ali, né? Então, o vetor C é o quê? C é igual a... Vamos ver aqui como é que é o C. 10 e o ângulo é 250, né? Então, C é igual a 10 vezes cosseno de 250 na direção I, mais 10 vezes seno de 150 na direção J, né? Isso aqui vai estar multiplicado por 1 só, né? Então, joga na calculadora aqui também, quanto vai dar isso aqui. Então, vai dar o quê? Isso aqui vai dar
3,4 I mais 9,4 J. Tá? Então, isso me dá todos os componentes que eu queria, né, para fazer aquela soma. Né? Então, agora é fácil. Né? Então, o meu vetor D, né, o meu vetor D, ele é quanto? Ele é 17,4 mais 51,4. Ah, esse aqui é negativo nos dois, tá? Esse aqui é negativo nos dois. Deixa eu apagar ali. Então, 17,4 mais 51,4 dá 68,8. 68,8 menos 3,4 dá 65,4. Então, 65,4i. 10 menos 61 dá menos 51. Né? Menos 51,3. Menos 51,3 menos 9,4. Menos 51,3 menos 9,4 dá menos 60,7. Então, menos 60,7 J. Tá? Então, esse é o meu vetor D aqui. Tá beleza? Vamos botar destacado. Tá? Então, esse é o meu vetor D. Então, é assim que a gente faz as contas. Vamos dar uns exercícios agora para vocês trabalharem. Tá? Vamos lá. Vamos botar aqui exercício 1. Né? Então, calcular o módulo e o ângulo do vetor D. Tá? Então, calcula o módulo e o ângulo do vetor D. Beleza? E agora, quais outros exercícios que a gente pode fazer, né? Considerando os mesmos vetores A, B e C, considerando os mesmos vetores A, B e C, vírgula, calcule. Né? Então, vamos calcular agora novos vetores. Né? Pode considerar assim, o vetor E, sendo 3A mais D menos 8C. O vetor F, sendo menos 2A menos D mais 3C. Né? Então, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Para esses novos vetores E e F, né? E, claro, né? Sempre, né? Também calcular o ângulo e o módulo de E e F. Calcular o ângulo e módulo de E e F, tá? Então, vocês vão calcular o módulo e o ângulo desses vetores, né? Exatamente como eu fiz para o vetor D aqui, né? O ângulo é só já a tangente a menos 1 da parte y sobre a parte em x, e o módulo é a raiz quadrada, né, das componentes ao quadrado, né, usar Pitágoras, né? Então, é só isso mesmo, né? Isso encerra essa aula de manipulação dos vetores. Próxima aula sobre produto interno e produto vetorial, tá? Então, vejo vocês lá.